Olá, meus amigos. Mais uma vez a gente vai se encontrar aqui para uma breve série na qual a gente vai discutir algumas das questões conjunturais e estruturais referentes à economia brasileira. E uma que está na ordem do dia é a reforma da Previdência, mais uma vez. A gente já fez uma série sobre a reforma da Previdência ainda no governo do Temer, e nós vimos que de lá para cá o debate efetivamente mudou muito pouco. Agora a gente tem uma nova proposta que tem características um pouquinho diferentes. A gente vai tentar discutir um pouco a essência dessa questão da reforma da Previdência. E muitos alunos me pedem para expor um pouquinho o que eu penso da reforma da Previdência e por que cargas d'água. Eu sempre digo que é importante a gente debater e pontuar esse debate e se posicionar a respeito desse debate. Eu tenho várias razões pelas quais eu defendo a reforma da Previdência. E a principal razão é porque eu acredito de verdade no sistema de previdência como um vetor de redistribuição de renda. E acho também de verdade que, infelizmente, a gente tem redistribuído renda às avessas com esse sistema no Brasil. A gente tem que olhar o sistema previdenciário como um sistema dentro daquilo que a gente chama de sistema de seguridade social, que é o sistema maior. E aí eu queria dizer para vocês que politicamente eu me alinho com a Constituição Cidadã de 1988, que foi quem estabeleceu as bases para esse sistema de previdência, que na verdade é desenhado pelo modelo de repartição. É um modelo que supõe e sugere solidariedade. As pessoas que estão na ativa bancam as pessoas que já estão aposentadas. Agora, isso quando foi pensado há 30 anos atrás, lá em 88, há 31 anos atrás, ele foi pensado para que ao longo do tempo ele sofresse alguns ajustes, porque esse tipo de desenho, ao longo do tempo, ele necessariamente se torna deficitário, por uma razão simples, e muito simples. A base daqueles que estão na ativa e que ajudam a pagar aqueles que estão inativos, os aposentados, ela vai se reduzindo ao longo do tempo à medida que a população vá envelhecendo. Então vocês imaginem o Constituinte lá em 1988 tentando enxergar como é que seria o perfil demográfico. Vamos lá, não vamos falar de 2019 não, vamos falar de 25 anos depois, que ainda era no governo da Dilma, 2013. O que seria o perfil demográfico ali por 2013? É completamente diferente. A gente tem uma situação em que a nossa demografia mudou bastante de lá para cá. E existem três indicadores muito importantes que chamam a atenção a respeito disso, e essas são as razões estruturais para uma reforma. Primeiro é a taxa de fecundidade. Essa taxa de fecundidade, as pessoas têm tido menos filhos no Brasil, e isso baixou muito acentuadamente nos últimos anos. Isso nos anos 80 chegava a ser acima de 4 para 1, hoje em dia é 1,7, quase 1,6 para 1 essa taxa de fecundidade, o que significa que a taxa de reposição de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho para sustentar os mais velhos está cada vez menor. Então essa é uma das razões pelas quais a gente precisa reformar a Previdência do ponto de vista estrutural. O segundo elemento é a expectativa de vida e de sobrevida. E aí é importante dizer que só de 1988 para cá, a expectativa de vida aumentou por cerca, em média, de 10 anos, a expectativa de vida ao nascer. Mas para fazer a reforma da Previdência tem um outro elemento que é mais importante que a expectativa de vida, que é a expectativa de sobrevida já na idade adulta. Então você imagina quantos anos a gente vai viver a mais depois dos 60 anos, que seria, digamos assim, o período a partir do qual a gente estaria inativo. Quantos anos a gente vive? E nesses 30 anos a expectativa de sobrevida aumentou em 4 anos. Significa dizer que quem estava lá atrás estava imaginando que fosse bancar uma previdência por um determinado número de anos. Só que essa pessoa, em média, está vivendo mais 4 anos. Então ela vai receber mais 4 anos de aposentadoria, que na verdade não estava previsto pelo Constituinte ou por aquele que estava desenhando. Ele, na verdade, tinha imaginado que isso ao longo do tempo precisaria sofrer um ajuste.
E é esse que é o debate que a gente vem trazendo há muito tempo. Eu não estou nem um pouco preocupado com as questões conjunturais da política, fosse em 2013 com a Dilma, fosse em 2016, 2017 com o Temer ou sendo atualmente com o Bolsonaro. Essa é uma discussão estrutural, é uma discussão que vai além do ciclo econômico e vai além da questão da conjuntura política em si. E nesse sentido eu preciso dialogar com vocês sobre essas questões. Quando o sistema foi desenhado, você tinha de fato, lá naquela ocasião, uma base, porque a população era muito jovem, uma base da pirâmide que bancava, de fato, os poucos velhos que haviam no Brasil. Só que de lá para cá, as receitas previdenciárias não foram acompanhando os benefícios previdenciários. Então, na conta Previdência, que é uma linha da conta, que é a conta que perfaz mais de 60%, 70% do sistema de seguridade, essa conta está deficitária e vai ficar muito mais deficitária se não sofrer uma mudança no seu desenho de financiamento. O que o mundo fez nos anos recentes? Boa parte do mundo que utiliza o sistema de repartição foi a instituição de uma idade mínima e alguns ajustes pontuais. A minha maior defesa, vocês vão ver no próximo vídeo, vai ser com o estabelecimento da idade mínima. Eu acho que ela já é um belo início de conversa para uma reforma estrutural, porque ela, de fato, resolve os problemas pelas décadas que virão. Então, essa é uma discussão muito importante hoje. Mas como o Brasil é um país que tem muitos pobres, é um país que tem uma necessidade muito grande de seguridade social, de proteção social, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai discutir a respeito de benefício de prestação continuada, a aposentadoria rural e outros temas que são muito importantes para a gente levar em consideração aqui. Eu, como social-democrata que sou favorável às redistribuições e acho que a Previdência Social pode ser um fator de redistribuição. Infelizmente, hoje ela favorece muito a pequenas classes articuladas, como o judiciário, como os militares, como o legislativo, como parte do executivo. E que realmente, do ponto de vista previdenciário, são privilegiados em relação às demais pessoas da população, que são a maioria estrondosa. Então essa é uma questão que a gente precisa encarar de frente, com muita honestidade intelectual, com muita, digamos assim, abertura para pensar em cortar na própria carne e pensando em como a gente pode efetivamente tratar essa questão de uma maneira madura e republicana. Esse é o meu primeiro recado no primeiro vídeo. Eu depois vou discutir um segundo vídeo sobre as premissas gerais da reforma do Bolsonaro e algumas comparações com a reforma proposta do Temer. E depois eu devo fechar falando de contrapontos que eu faria em relação a essa reforma. É isso, meus amigos, eu conto com vocês nessas nossas conversas. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo, mas era o que a gente precisava conversar para começarmos esse novo ciclo de debate. A gente vai se falando, gente. Um grande abraço.